essa reunião importante do plano plurianual na cidade de São Mourão, né? Então, que vai ser a partir de 26 até o ano de 29. E eu queria passar a palavra para a prefeita Sônia, para ela fazer as primeiras considerações e apresentar os presentes. Boa noite a todos e a todas, sejam bem-vindos. Obrigado por acatar o chamado da gente, que eu falo que é muito importante, né? Estamos aqui como secretário administrativo, o Edson Gabal, o Márcio e o Marcelo são os contadores, né, da prefeitura responsável, né, por toda essa burocracia que não é fácil estar lidando, né, com o financeiro. O secretário Everton, que é o secretário dos esportes, Diego Demore Moreno, da Cultura e Meio Ambiente, o Victor, que é o secretário da Agricultura, Suzana Fourier, a secretária da Educação, e a Rosilene e a Fran, que estão representando o projeto Espaço Amigo, né? A secretária da Saúde e do Social não puderam estar presente, mas é uma reunião de extrema importância esse momento para a gente estar planejando o que vai ser executado em todas as áreas que nós citamos aqui durante os 4 anos, 2026 a 2020, durante esses 4 anos. Então agora eu passo a palavra para vocês novamente. Então eu queria cumprimentar meu colega aqui, o Marcelo, né? Também na área financeira. Então o plano plurianual é o principal instrumento de planejamento estratégico, né, de governo municipal, que define as metas e os programas, os investimentos públicos para os próximos 4 anos. Né? Ele orienta a administração, que garante os recursos como serem utilizados da forma eficiente e transparente. Né? Então São Mourão também está envolvido nesse contexto. Né? Então qual que é os objetivos do plano plurianual? É promover o desenvolvimento sustentável e equilibrado, garantir a continuidade das políticas públicas essenciais, saúde, educação, assistência social, agricultura, meio ambiente, esportes, né? Assegurar a alocação eficiente dos recursos públicos, fortalecer a transparência e a participação cidadã. Então, no nosso site, lá no www.salmourão.sp.gov.br, tem uma enquete lá. Então, pedir para os gestores também, até o final do ciclo, aí, que a gente deve estar encaminhando até o final de julho, para o pessoal, os usuários lá da educação, pais, alunos, o pessoal do projeto, do meio ambiente, para entrar no nosso site, colocar lá sugestões, porque as demandas, porque nós estamos ainda na fase de elaboração e está quase que finalizando, mas as demandas da população é importante. Então a gente tem algumas enquetes lá já que está sendo respondido, mas a gente precisa de mais para formalizar e finalizar. Exato, importante isso, né, que o Márcio está falando. Por que nós chamamos? Porque de repente chega o secretário traz uma demanda da educação, do esporte. Se não tiver previsto no plano, a gente não consegue fazer. Sim. Então é importante esse momento de troca de informações, para a gente estar incluindo as demandas desse plano. Perfeito, perfeito. Então a gente tem duas etapas aí. Uma que a gente vai colher da população, outra é diretamente com os senhores setores, né? Que alguns já até sentaram com o Marcelo, já colocaram alguns indicadores, algumas metas, né? Então na educação lá a gente tem alguma coisa que o nosso produto final é o aluno, é o aprendizado, né? Sempre, né? Então, por exemplo, já no social é diferente, é diminuir a questão da vulnerabilidade das pessoas, né? Meio ambiente é melhorar o bem-estar, né? Da qualidade, né? de vida, de água, do meio ambiente como um todo, né? A agricultura, a gente é o desenvolver dos agricultores, né? De produção, né? Atendimento, né? Do produzir, né? O esporte já é tá ali no lazer, né? Também no desenvolvimento com atletas, né? Mas enfim, em todas as áreas a gente precisa que os senhores ali vai colocando, vai passando com o Marcelo indicadores para a gente cada vez tentar melhorar, né? Então a gente tem lá uma estimativa ali, por enquanto nós estamos dependendo de mapa de precatório, nós estamos ainda nos ajustes ali, mas assim, entre 38 e 40 milhões vai ser a nossa previsão inicial para 26. De 26 a gente faz esse crescimento de acordo com inflação. Sempre o índice da inflação, a gente também não pode não tem muito superfaturar uma receita que não vai receber, né? Então a gente tem que trabalhar dentro do que a gente vai receber. O Marcelo sempre tem feito um
trabalho muito importante de ajuste bem em cima, nós pouco erramos a parte de previsão de receita. Então, às vezes a gente tem algum ajuste de despesa, depende de crescimento, às vezes é a correção que dá nos salários, ou a correção que tem às vezes na inflação sobre precatórios, juros, essas coisas que dá alguma variação, mas todas as despesas fixas, praticamente a gente tem acompanhado quase que, assim, a gente vê ali, tem uma variação muito pequena, né? Então às vezes vem assim, variação, às vezes é hora extra, às vezes é uma questão que às vezes assim, não dá muito para prever, um juro de um precatório que chegou diferente, mas aquilo que é despesa comum, a gente está bem alinhado, né? Tem pouca variação. Então o planejamento é baseado em estabilidade econômica, em histórico, então também assim, não dá para a gente, como o Marcelo falou, se eu tenho um ano, uma receita, eu não consigo chutar muito alto, então a nossa despesa, primeiro, eu tenho que acompanhar a minha receita e ter uma despesa abaixo da minha receita, senão eu vou ter déficit, né? E as nossas principais receitas são o FPM e o ICM, que a gente praticamente receita própria é muito pouco conhecido. Então a gente depende muito dessas receitas. Se o Brasil for bem, Perfeito. a cidade vai bem. Se o Brasil for mal, a cidade vai mal. Porque depende da arrecadação do Brasil inteiro para distribuir para os municípios. Perfeito, Marcelo. Então, daí os outros que estão de convênios, né, que a gente tem na educação, na área social, praticamente eles têm pouca variação ao longo do ano. O que difere às vezes é a quantidade de usuários ou alunos, né? Então, quanto mais alunos, mais, né, proporcionalmente eu vou receber. Mas o Marcelo pontuou, duas receitas são as que, né, porque o ISS, o IPTU, né, a gente tem arrecadado, né, cada vez menos, depende, né, na inadimplência um pouquinho mais alto, então são receitas menores, né? Então os eixos estratégicos do PPA, educação e cultura, saúde e bem-estar, desenvolvimento econômico sustentável tem a ver com o eixo do meio ambiente, né? Saúde e bem-estar tem a ver com o esporte, né? Então a agricultura, infraestrutura e mobilidade urbana, gestão, né? Então vai estar nos departamentos que tem da parte burocrática, administrativa, da máquina, né? Então aqui a gente tem algumas metas e que a gente vai procurar ao longo desses 4 anos, que é elevar, por exemplo, o IDEB municipal, né? Nós temos uma meta. Então, percentual de alunos com desempenho adequado, então quer dizer, diminuir a parte do aluno que chega sem, às vezes, né, uma dificuldade ali de aprendizagem. Então, por exemplo, a gente tem melhorar a infraestrutura da escola como um todo, né? Então, no esporte, no meio ambiente, agricultura, social, a gente, no mínimo, manter as atividades existentes, que já é um grande passo, porque quando eu tenho cada vez menos receita e as despesas vão aumentando, a gente começa a ter o que a gente cada vez mais fazer um sacrifício para manter tudo aqui funcionando, né? E aquilo que a gente vem fazendo já, que é além dos recursos próprios, cada vez mais buscar as emendas, né, que a gente vê a prefeita um trabalho importante, junto com os vereadores, com os secretários juntos, né, buscando recurso que não é o próprio, que faz toda a diferença para fazer essas atividades, né? Tem o caso da banda, o caso de uniformes que foram, né, no esporte, que foi o estádio, né? Hoje a gente tem o esporte transformado aí, né? Educação também, quando a gente pegou o primeiro ano de mandato ali também, reformou todo o prédio, né? A agricultura tem os desenvolvimentos lá que está sendo feito, né? No social também, né? O que faz realmente a diferença são as emendas. As Se não fosse as emendas, não não teria como fazer nada com município. além, né? Só. E a gente tem uma preocupação, né, Marcelo? Até que eu gostaria que o Marcelo comentasse um pouquinho, rapidinho, sobre os precatórios que a gente tem para o ano seguinte, ainda que está em. Né? Está em fase de negociação. A gente tem um precatório alto para o ano que vem, tipo 3,5 milhões. Não é brincadeira isso. É uma coisa muito séria. De onde vai tirar? Vai tirar um pouco da educação, vai tirar um pouco da saúde, vai tirar um pouco do esporte. Vai ter, todo mundo vai ter que tirar um pouco. Participar Se realmente se a gente não conseguir negociar. Todo mundo vai ter que abrir mão de alguma coisa para a gente poder pagar. Porque isso é decisão judicial. Sim.
Se, como o Marcelo está dizendo, se não conseguir parcelamento, Isso. vai ter que ser pago integral. Aí que é onde complica mais a nossa Tem que pagar dentro do ano. dentro do ano. E a gente assim queria frisar que alguns são coisas de outros mandatos, De né? outros mandatos, não é? Que acabaram combinando Chegando aqui, agora. né? Que são ações judiciais, na verdade, nem vamos falar em mandato, vamos falar de anos atrás, né? Que vieram chegar nesse momento agora, né? Não foi assim algo que, no caso, o prefeito ou nós, ou como secretário aqui, causou. São ações antigas que acabam, né? Um momento chega a conta, né, Marcelo, para pagar. Por isso que eu falo, às vezes a gente chama vocês, né, os secretários que trabalham aqui, que são esteios junto com a gente. A questão de, olha, até hoje a gente fez o que podia, hoje nós estamos dando uma segurada em hora extra, nós estamos dando uma segurada em diária, nós vamos não cair qualidade de merenda, mas nós vamos dar uma diminuída, né? Então nós vamos ter que tomar certas atitudes, né, estar executando certas ações para a gente estar tentando sanar essas dificuldades que a gente Hoje a está tendo. gente já paga 1 milhão, hoje, no exercício de hoje, parcelado. Mas a gente já tem 1 milhão já cadastrado para pagar. Eles são parcelados em 25 mil por mês. Então é sério, né? Muito sério. A gente, nessa essa compreensão, essa unidade, né, para a gente tentar passar, às vezes num momento mais de dificuldade, todo mundo junto aí, né, como uma família aí para resolver esses probleminhas, né, que acontecem, né. Esperamos que né, o Marcelo até fez um documento protocolando para a gente tentar mitigar essa situação de parcelamento, né. É importante, prefeito, também se você, às vezes, for a São Paulo, o ex-secretário, a gente entrar também, tentar de alguma via de apoio lá com um deputado, com alguém dentro do DEPRE, porque nós já éramos regime especial. Eles acabaram tirando a gente porque não tinha mais precatório. Só que tirou a gente esse ano, só que os precatórios do ano que vem, né, vai de 4 milhões. Então é importante ir lá depois, às vezes, fazer uma visita, fazer uma. Talvez é uma coisa importante para a gente fazer esse ajuste, pegar um apoio lá, alguém que tem conhecimento para a gente poder voltar para o regime especial, né? Sim. Então, por exemplo, nós fizemos a parte documental e talvez, às vezes, tendo um apoio lá dentro, né? Às vezes a coisa talvez flui mais rápido, Mais né? rápido. Pessoal, então, qual que tudo que a gente define para 4 anos seria a previsão das despesas de todos os setores, né? Então aí a gente coloca toda a despesa da máquina fixa, então recursos humanos, encargos, a manutenção, né, infraestrutura. Então tudo dentro dos setores, então a gente pega o esporte, então, o pagamento do professor, do secretário, tal, os encargos, o que mantém lá nas atividades, meio ambiente mesma coisa, agricultura mesma coisa, lá na educação a gente vem, né, professores, todo o suporte para manter as escolas, lá no projeto, toda a parte social, então todos os servidores estão lá, então é alocado depois lá na fase de orçamento, né, Marcelo, na LOA, então vai ter todo esse detalhamento. O PPA, por enquanto, ele está muito focado em meta, em indicador, em prioridade, ele tem poucos números e um bolo ali maior, né? Então o detalhamento a gente vai enxergar, o gestor vai enxergar melhor. Quando chegar na próxima audiência que a gente for fazer da LOA, vai estar tudo discriminadinho, né? Você saber, então inclusive a gente até, né, Marcelo, conversando de estar passando para cada gestor depois entender como é que é o orçamento dele, estar acompanhando, estar vendo, né? E estar acompanhando com a gente. Prefeita, a gente está chegando na conclusão aqui, então esse planejamento para 4 anos, você vai deixar um ano, por exemplo, a gente pegou um ano planejado da gestão anterior e você vai deixar um ano planejado. A ideia lá na Constituição era que os programas eles não se acabassem como antigamente. Foi o prefeito anterior que fez, eu vou deixar para lá, né? Então, com isso, muitas obras ficaram no Brasil com aqueles esqueletos, tudo parado, né? Então a ideia é de dar continuidade aos programas do município, né?
Então é por isso que sempre deixa um, você tem que terminar aquele para depois você começar, né, o planejamento do outro, né? Então, focando aqui, finalizando, o PPA é um norte, né? Ele vai indicar os programas, as metas, as ações, os indicadores, e a gente precisa seguir o nosso norte maior, né, que é atendimento, né, qualidade, eficiência, O tribunal melhoria, quer isso, né? o tribunal está cobrando isso. Então não adianta mais só aplicar recurso. Eu quero saber se o recurso que eu estou aplicando está fazendo a diferença para a criança lá no esporte, está fazendo a diferença na natureza, no meio ambiente, no município de São Manuel, está fazendo a diferença lá na propriedade rural, para o produtor, está fazendo a diferença para o aprendizado do aluno, está fazendo a diferença, estou conseguindo tirar gente da questão de não emprego, da vulnerabilidade, está fazendo a diferença na qualidade de transparência para a população, aquilo que a gente está fazendo, né? Então esses são os indicadores hoje. Então, por exemplo, né? Então eles querem saber, aquilo que é ruim está diminuindo, aquilo que é bom está aumentando. Um exemplo prático é assim, ó, na educação, está aumentando, né? Porque, por exemplo, hoje ela gasta, tipo assim, gasta 10 milhões em 2026. Aí, tipo assim, nota de 5. Em 2027 gasta 12, 13 milhões. A nota 5. Aí peraí, alguma coisa está errada. Porque tem investido mais e não está aumentando a Ao contrário, tipo, do departamento social da vulnerabilidade da população. Está dando 300 cesta básica hoje, tal. O ano que vem vai dar 350? Não. Então alguma coisa está errada. O trabalho está sendo ao contrário. Isso, tem que estar diminuindo. Isso o tribunal quer. Tem que tirar esse pessoal da vulnerabilidade. Então, quer dizer, o tribunal quer isso, quer que aumente a educação e quer que ou mantenha ou se prove que aquelas pessoas não conseguem sair daquela situação de então, às vezes, em vez de eu investir mais na cesta, eu tenho que investir mais em informação para emprego, para renda, né? Eu tenho que tirar esse pessoal dessa situação. Mas esses dias eu tive em São Paulo no lançamento de um programa que é a ideia do governo do estado. Que bacana. Ele está trazendo as carretas para os municípios, investindo em capacitação. Então, São Manuel está chegando já. Né? Que bom. No caso do Diego, tipo, no caso dele, assim, ele está tirando quantas toneladas de lixo reciclado, tal, ele está pegando quanto do orçamento dele. O orçamento dele é pequeno, 200 mil, 300. Mas ano que vem ele vai conseguir aumentar essas toneladas de reciclado ou não? Ou o percentual de que ele tira, né, do lixo. Então o tribunal vai pegar essas coisas agora. Então ele quer saber se realmente a administração está sendo eficiente naquilo que é o sentido maior, né, de cada um, de servir, né? Então cada setor serve para um objetivo fim, né? Então, quer dizer, nós estamos chegando lá no nosso objetivo, que é cada setor tem o seu, né? É nesse sentido que é o IGM, que é os indicadores, que é medir qualidade, né? Assim, de uma forma geral. Porque o básico, os 25% da educação, os 70% do Fundeb, os 15% da saúde, essas leis, essa Constituição, todo mundo já cumpre isso aí. Então ele não quer saber mais disso, ele quer saber se os gastos estão sendo eficientes ou não. Se está, como é que se diz? Lá na saúde, né? Por exemplo. Atingindo as metas. Lá na saúde, lá nós temos meta de vacinação. Não é só aplicar, tem que atingir metas. Tem que atingir Tem meta de vacinação. Cobertura vacinal. Cobertura vacinal, tem cobertura de exame, eu estou atingindo, ou por que não, né? Por exemplo, o pessoal hipertenso, tem pessoal que está chegando hipertenso, será qual que é as ações que eu estou fazendo para que esse pessoal não aumente, né? Então é nesse sentido. Então eles não querem só mais aplicar recursos, eles querem que realmente chegue lá a qualidade lá, né? No seu produto final, cada um tem o seu, né? Cada setor. Então lá no da saúde é diminuir as doenças, né? Ou melhorar a qualidade de atendimento, né? Mas para isso, eu acho assim, a gente precisa assim, de um pouquinho mais de diálogo, né? As secretarias precisam caminhar um pouco mais integradas. Né? A senhora tem que chamar os secretários aqui e cobrar também, né? Porque tem que ser cobrado, porque se não for, não vai caminhar. Né? Eu acho que tem que ser cobrado. Porque a gente exerce um cargo, então a gente está aqui para cumprir o nosso papel. Né? Então cada um tem que fazer o seu, mas tem que existir uma conexão, uma conversa com as outras secretarias. Porque são trabalhos integrados. Integrado, né? Por exemplo, o bem-estar, o esporte faz toda a diferença na saúde. Isso.
meio ambiente faz toda a diferença, às vezes, numa questão educacional. Na Né? educação, na Ó, agricultura. a parte social, às vezes, é complementar à educação. Né? A agricultura tem tudo a ver com a qualidade de vida final, porque ele fala de alimento e saúde. Então é tudo integrado, né? A gente é um eixo que trabalha junto, né? Uma engrenagem saiu, às vezes, né, anda manco, né? E às vezes eu tenho uma dificuldade lá na minha pasta, que é uma dificuldade para mim, mas às vezes um outro secretário tem uma visão mais ampla, às vezes a Suzana fala, não, Diego, eu acho que isso aí a gente podia resolver assim. Aí ali surge uma resposta de um problema que você está carregando e você não está conseguindo resolver. Então essa, sabe, Pelo menos bimestral, né, prefeito? A gente poderia fazer uma reunião setorial, né, de colocar até trabalhos. Eu acho que a gente precisa, para finalizar, prefeito, também, divulgar mais os nossos trabalhos integrados. A gente tem divulgações separadas, mas às vezes ela não chega lá, por exemplo, o projeto lá faz tanta coisa legal, a educação, a agricultura, né, tem os trabalhos deles, né, setoriais, tem o meio ambiente, e daí você tem também a parte de cultura, o trabalho do esporte, que tá muito bacana. Né? Então, por exemplo, na saúde, a gente tem tanta coisa para mostrar e às vezes a gente não mostra, né? Eu falo, não mostrar só com finalidade política, que também a gente é um órgão político, mas administrativo também, dizer, porque às vezes a população fala, mas o servidor público não faz nada. essas são as pontas, né? Mas assim, às vezes eles nem sabem de todas as coisas que é feito, né? Então às vezes você divulga, eles falam, nossa, eu não sabia fazer tudo isso, né? Então às vezes é legal divulgar e a gente fazer isso como uma coisa integrada, como se fosse um boletim, ó. Daí eu tenho uma folha, vai estar o meio ambiente, outra folha está lá a saúde, outra está lá a agricultura, outra lá. Pelo menos a cada 4 meses, 3 vezes ao ano, ou 2 vezes ao ano seja, mas que seja uma publicação integrada, vai para o site, vai para o Instagram, e a gente impulsionar isso para todo mundo de São Mourão. Né? Hoje a gente pode impulsionar pago, né? Então mandar para todo mundo que a gente quer que manda. E o pessoal realmente enxergar, porque ele fala assim, pô, está sendo investido, né? Está sendo feito muitos trabalhos que às vezes não chegam, né, para a população. Então eu queria agradecer, prefeito, a sua presença aqui hoje, muito importante. Agradecer a todos os presentes aqui, pessoal do esporte, meio ambiente, da agricultura, da educação, lá do projeto, que também representa aqui o pessoal do social, né? Aqui da parte administrativa, está aqui o nosso secretário, e o Marcelo aqui da área de finanças aqui, que é a pessoa que está dando todo o suporte da parte de recursos, né? De fazer o planejamento aí, e a gente está dando um suporte, né? Queria deixar o Marcelo, quer fazer alguma consideração? Então vou deixar para fazer esse ensinamento, perfeito. Não, eu agradeço a presença de todos, né? Mais uma vez, a gente diz que é um momento importante. Tudo que foi dito aqui, eu acredito que nós vamos acatar e vamos continuar nesse planejamento, né? Como foi dito, não só para investir, mas também para estar mostrando que está sendo sanadas as dificuldades, tá? Eu agradeço vocês mais uma vez e vamos voltar mais vezes a dialogar, né? Não só nesse momento, mas como foi dito aqui, a cada 2 meses, para a gente estar se orientando e andando todas as pastas em consonância. Tá bom? Muito obrigada a todos. Uma boa noite. Boa noite.